Eu acho que sim, que valeu a pena, e hoje em dia julgo que a maior parte dos angrenses acham que valeu a pena. Talvez não tenha tido, porque também se criou na altura, até enfim, naquele período mais agitado da reconstrução, criou-se a ideia de que uma zona classificada, uma cidade classificada, podia ser uma mina inesgotável de vantagens económicas para a cidade. Isso não é verdade, não aconteceu assim, também diga-se aí a bom da verdade que as autoridades citadinas não incentivaram isso. Já falámos de algumas cidades classificadas por esse mundo fora, e nomeadamente pela Europa, têm ainda hoje algumas reservas em relação a essa máquina de produzir dinheiro, que são as invasões dos turistas, enfim, que são os novos bárbaros, como lhes chamam, não é? Que destroem mais as cidades que verdadeiramente as conservam. Bom, mas isso é uma questão mais teórica do que outra coisa. Agora, sim, acho que valeu a pena, pelo menos sinto que acho que valeu a pena, e que depois de algum período crítico, os cidadãos de Angra acabaram por se converter a essas vantagens. Agora, se falarmos na reconstrução e nas infidelidades, em alguns casos, bom, o grande pecador foram o poder político e não verdadeiramente o poder civil, porque as grandes malfeitorias feitas na cidade deveram-se a decisões políticas que permitiram enviesar ou não cumprir as tais regras da reconstrução das zonas classificadas, que estão aí à vista de todos, não são imaginadas por mim e por outros críticos, que se arrogou desde sempre, com fundamento na lei, diga-se, é bom da verdade, de que as últimas decisões em matérias de património do Estado não estão submetidas às regras restritivas da Unesco. Bom, isso é discutível, mas isso era uma matéria para discussão em tribunal que não nos levaria a nada, porque, entretanto, as coisas já tinham sido construídas. E já tinham sido destruídas umas e construídas outras onde não deviam ter sido construídas. Bom, mas isso mas de uma forma geral, sim, acho que a cidade ficou bem, e é significativo o esforço que é coletivo, evidentemente, de todos para a conservação da cidade. Agora, não pode ser uma cidade de grande interesse turístico, como um bem a ser usufruído pelas pessoas que nos visitam, uma cidade que nunca tomou medidas em relação a não ser invadida diariamente por cada vez mais centenas de carros que não têm onde parar, ter uma esplanada num café que é muito simpático, mas que a pessoa, quando está a comer, apanha com a baforada dos escapos dos carros que continuamente passam. Mas são tudo matérias que algumas cidades eliminaram, mas que também têm as suas desvantagens. Doutor, para terminar, e de maneira nenhuma uma rasteira, se calhar talvez um bocadinho de polémica, se for caso disso. O Dr. Jorge Forjás, quando eu o entrevistei, sim, a terminar a nossa conversa, disse-me que, quando eu lhe perguntei também se ele achava que valia a pena, tinha valido a pena todo o esforço, ele respondeu, e depois, mesmo a terminar, diz: por outro lado, não sei se não tem havido a classificação, não estivéssemos no mesmo lugar aqui e agora. Está de acordo? O Dr. Jorge é mais acalorado do que eu nestas matérias. E
teve uma vantagem que eu talvez seja uma vantagem. Politicamente esteve sempre na oposição, nunca foi. Agora, não acho que uma visão tão pessimista também não é. Mas isso, no fundo, reflete a tal ideia de que o poder político arregou-se em não cumprir. Não cumprindo, dificilmente se pode obrigar os outros a cumprirem. Agora, houve realmente o Dr. Jorge Frujás, o engenheiro Rui Mendonça e o arquiteto Durão foram os guardiões da cidade, isso não há dúvida nenhuma. E sofreram muito em termos de crítica pública por imporem essas decisões. Poder-se-á dizer, sendo técnicos, o Jorge Frujás, digamos, entre o técnico e o político, que era diretor regional, acabaram por ter o apoio do poder político. Isso é verdade. Não é? Agora, isto nunca foi matéria pacífica, não sequer entre os membros do governo regional. Porque os gastos eram uns, o Secretário das Finanças achava que os gastos eram demasiado elevados. Os tecnocratas, porque levava muito tempo a reconstruir um monumento com as regras da Unesco, quando aquilo se podia fazer em muito menos tempo, pondo tudo abaixo e fazendo um pastiche, como em alguns casos se fez. E assim sucessivamente, não é? O equilíbrio destas várias posições, que durante os dois primeiros governos regionais, o segundo governo regional é quem interessa para o caso, que foi depois do sucismo, recaía sobre o secretário regional da Educação e Cultura. Os meus sucessores, eu também acho que não faço crítica nenhuma injusta, resolveram o problema desligando-se um pouco dessa função. E isso foi, na minha perspectiva, muito prejudicial, porque ao criarem um gabinete de reconstrução da cidade, entregando-o a um historiador, que aliás notável e com ideias muito claras e muito precisas sobre a cidade, o Dr. Maduro Dias, transferiram para ele as responsabilidades políticas das decisões, resguardando-se, mas não era a função do chefe desse gabinete arcar com elas. Não? O senhor secretário regional é que tem a obrigação política de aguentar as coisas. Bom, mas isso são opções políticas. As opções políticas são criticáveis, mas cada um toma aquelas que entende. Não? E a cidade veio a degradar-se depois, em alguns aspectos, em que as obras públicas foram manifestamente culpadas. Não?